Então, boa tarde oficialmente para todos. A gente agradece aí a presença das pessoas do grupo, do Anderson da Divanet, especialmente, de outras pessoas, né, que vieram aqui prestigiar e compartilhar conhecimento também. E essa, então, é a quarta roda, né? A gente já está na quarta roda de conversa do grupo, que esse semestre é do grupo de estudos sobre a teoria histórico-cultural, né, da UTFPR, que a gente tem feito desde o início desse semestre de 2021. Então, essa é a quarta roda. Essas rodas de conversa, elas têm sido apresentadas, então, por mestrandos e por doutorandos, e a intenção é que a gente realmente possa conversar sobre estudos que são muito caros para a gente em relação à atividade pedagógica, atividade orientadora de ensino, situações desencadeadoras de aprendizagem. Hoje o tema é movimento histórico e lógico, e o próximo tema é pensamento empírico e teórico, né, da próxima roda. Mas aí, falando então sobre a roda de hoje, a gente conta com a apresentação de 2 doutorandos, né, do Programa de Formação Científica, Educacional e Tecnológica, do PPGF-7, então é o Anderson Minosso e a Divanete, que acho que depois vão se apresentar também de uma forma melhor, mais adequada, para que todos conheçam. E quem está promovendo, é a Flávia Dias de Souza, como coordenadoras aí do grupo de estudos e pesquisas sobre a linha da teoria histórico-cultural, junto do GFOR-Prof, que é estudo sobre formação de professores. E acho que é isso, né, Flávia? Não sei se você quer complementar, senão acho que a gente já pode passar para a Divanete para o Anderson. Acho que sim, agradecer a presença de todos vocês e principalmente a Divanete e o Anderson pelo aceite a compor essas rodas, né, e a todos que já participaram das rodas anteriores, os nossos orientandos, que é um formato diferente, né, e esse exercício, principalmente de ter vocês convidados, que não necessariamente estão estudando conosco esses conceitos, né, que às vezes começam a se aproximar deles, ou estão nas escolas e conhecem um pouco, né, o trabalho dos colegas nos estudos de mestrado e doutorado, e vêm aqui pela primeira vez, alguns de vocês talvez estejam pela primeira vez, então sintam-se muito acolhidos, né, para esse momento conosco, assim, muito bem recebidos. Então, muito obrigada. O Anderson e a Divanete, com vocês, quiserem colocar os slides. Está aparecendo? Sim, certinho. Ótimo, obrigado, prof. Bom, então, boa tarde a todos. Nós vamos, então, dialogar um pouquinho, eu e a Divanete iremos apresentar um pouco sobre o movimento histórico-lógico, do conceito no processo de ensino, olhando em especial aqui para o ensino da matemática, né? Então, eu sou o Anderson Minosso, doutorando do PPGF-7, o Programa de Formação Científica, Educacional e Tecnológica do TFPR, e nós vamos conversar um pouquinho hoje, olhando para esse movimento lógico histórico, e também nós vamos trazer um exemplo, olhando como que nós poderíamos abordar esse modo de pensar o ensino para a sala de aula, em especial aqui para o componente curricular de matemática. Divanete. Boa tarde a todos, então eu sou a Divanete, sou doutoranda do PPGF-7 também, desde 2020, sou orientanda da professora Flávia, e eu iniciei o estudo, né, do movimento lógico histórico, então faz 1 ano e pouco, então é um estudo bem, para mim é tudo bem novo, né. Mas então o que seria esse movimento lógico histórico, né, como que a gente poderia ensinar os conceitos matemáticos através dessa perspectiva, né, que o Davidov traz, essa perspectiva didática que é o lógico e o histórico.
E também eu tenho que enfatizar uma coisa: a gente está falando do movimento lógico-histórico no ensino dos conceitos matemáticos, mas ele não é utilizado não é só para a área da matemática, né? Ele pode ser utilizado em qualquer área. Nós estamos focando aqui no ensino de conceitos matemáticos, porque nós somos da área de matemática, eu e o Anderson, né? Mas qual que é a motivação para utilizar, então, essa perspectiva didática no ensino desses conceitos matemáticos? Então, segundo Libânio, a didática, ela precisa incorporar as investigações mais recentes sobre os modos de aprender e ensinar e sobre o papel mediador do professor na preparação dos alunos para o pensar. Então, o problema do lógico e do histórico, ele é um problema de lógica dialética, né? A lógica elementar, ou como a gente pode chamar também de lógica formal, ela não estuda os fenômenos ou os objetos no seu desenvolvimento, na sua mudança, né? Ela não estuda as formas de pensamento lógico em seu desenvolvimento, em suas transições. Então, para a lógica dialética, cuja essência consiste no estudo dos objetos em seu desenvolvimento, então o problema fundamental é o problema das relações entre o lógico e o histórico, ou seja, trata-se do problema de refletir com exatidão a realidade, ou ainda da concordância da forma, né, com o conteúdo, com isso que está eternamente sujeito a mudanças, né, com a prática. Então, a base do conhecimento dialético, do histórico e do lógico, resolve-se o problema da correlação entre o pensamento individual e o social. Em seu desenvolvimento intelectual individual, o homem repete em forma resumida toda a história do pensamento humano. Mas por quê, né? Então, as categorias, segundo Rosenthal e Strax, as categorias do lógico e do histórico, elas são de grande importância para compreender a essência do conhecimento. Então, para apreender o processo de conhecimento da realidade e para abordar em toda a sua profundidade. O lógico e o histórico, então, eles estão em unidade. Eles têm que ser considerados nessa relação estreita, né? E isso deve ser também adicionado, que é uma unidade na qual o histórico, o mundo objetivo em desenvolvimento, ele vai determinar o lógico, e na qual o lógico é um reflexo do histórico, é derivado, né, com respeito a ele. Então, essa importância do problema do histórico e do lógico, e das suas relações mútuas, ela reside, em primeiro lugar, né, no fato de que o próprio problema, de ser o próprio problema dessa unidade indissolúvel entre a teoria e a prática, né? O histórico prática e a teoria lógico. Os alunos, normalmente, eles entram, né, e saem das aulas de matemática com a sensação de que os conceitos matemáticos, eles são fragmentados, que eles não possuem história. Então, muitos desses alunos, quando se tornam professores, estou falando aqui de alunos, né, de licenciaturas, eles afirmam com uma certa razão que a teoria e prática não se relacionam, né, por falta de se fazer essa relação. Então, ao considerarmos a unidade dialética apresentada no lógico histórico do movimento do pensamento, defendemos a ideia de que esse movimento, né, durante toda a sua existência, procura se aproximar do movimento que compõe o objeto em estudo. E essa composição, ela é individual ou coletiva, né? Ela é histórica e lógica. E ela constrói-se no dia a dia das mais diversas civilizações. Então, todo objeto do conhecimento humano, no seu desenvolvimento, ele contém essa unidade dialética, lógica e histórica. Compreender o movimento lógico histórico da vida é compreender que todo conhecimento vai conter, então, as angústias, os medos, as aflições, as ousadias, inesperados, novas qualidades, vai conter conflitos, né, entre o que é novo e o que é velho, entre o que é passado e o que é futuro. É compreender que a totalidade do conhecimento, ela é
o próprio movimento da realidade objetiva, que sempre estará por vir a ser. Então, é compreender que o conhecimento, ele não está pronto, ele não está acabado, né? Ele está sempre em movimento. E o que seria esse lógico histórico? Quando eu comecei o estudo, né, eu imaginava que trabalhar o histórico seria chegar na sala de aula e contar a história do desenvolvimento daquele conceito para os alunos. Mas aí, quando eu fui me aprofundando mais, eu descobri que não é só isso, né? O que seria, então, esse histórico? Ele consiste nesse processo de mudança do objeto, né, nas etapas do seu surgimento e também do seu desenvolvimento. Então, ele é esse movimento, né, dos fenômenos da realidade objetiva. E quanto ao lógico, o que seria esse lógico, então, né? É o meio pelo qual o pensamento realiza essa tarefa, nesse processo de reflexão sobre o histórico. De forma que o lógico, então, ele vai refletir os principais períodos da história do objeto. Então, ele é esse movimento do pensamento. O Popnin, ele já afirmava, né, que é necessária essa unidade entre o lógico e o histórico do conceito para compreender o conceito. Então, para ver essa apropriação do conceito, é indispensável compreender o seu processo de produção. Então, o conhecimento do objeto, ele só é possível nessa unidade dialética entre os aspectos lógico e histórico do objeto de conhecimento. E também vale frisar que o histórico, ele é primário em relação ao lógico, né? A lógica, ela vai refletir os principais períodos da história. E os elementos constitutivos do lógico e histórico, eles estão diretamente relacionados aos conceitos de interdependência, de totalidade, de realidade, também de conhecimento, de pensamento, de praxis, relatividade, movimento, também os momentos de permanência, né? O processo, a história, também a lógica, né? E a fluência, né? Tudo flui, a mutabilidade e a imutabilidade. E é bem importante ressaltar também que essa unidade entre o lógico e o histórico, ela é uma premissa metodológica indispensável na solução dos problemas da inter-relação do conhecimento e da estrutura do objeto e conhecimento da história, né, e o seu desenvolvimento. Então, considerar o lógico e o histórico no processo de organização do ensino de um conceito, quando a gente faz essa consideração, né, os estudantes, eles são convidados a pensar sobre uma matemática que é humanizada, né, uma matemática que em seu aspecto humano, ela contém imperfeições, ela contém uma história, contém imperfeições, contém erros que são cometidos ao longo do seu desenvolvimento, então precisa se desmistificar essa ideia de que a matemática é exata, de que a matemática é perfeita, de que ela é isenta de qualquer tipo de erro, de qualquer imperfeição, né? Que ela se constitui com o passar das gerações, não foi em um determinado momento que aquele conhecimento foi constituído, ele foi constituído com o passar de muitas gerações, e que o conhecimento, ele se constitui não de forma individual, né? Não é um indivíduo, um gênio, que é como a gente costuma chamar, que vai lá construir esse conhecimento. Não, ele é feito com o passar de gerações e de forma coletiva. Então, como que a gente pode organizar o ensino partindo desse olhar? Os conceitos matemáticos, então, eles surgem uma vez que sejam impostos problemas de interesse capital, prático ou teórico. Então, eu poderia citar como exemplo o número natural, que surge da necessidade da contagem. Eu poderia falar do número racional, que surge da necessidade da medida, ou do número real, para assegurar a compatibilidade lógica de aquisições diferentes, né? E é necessário, então, essa unidade entre o lógico e o histórico do conceito para que haja compreensão desse conceito. Uma vez que o lógico, como eu falei, né, ele reflete não só a história do próprio objeto, mas também a história do seu conhecimento. Então, compreender esse processo de produção do conceito faz parte do movimento de apropriação do próprio conceito.
E para Köpning, a necessária articulação entre os aspectos lógicos e históricos do objeto, do conhecimento, permite um movimento de apropriação conceitual, que se constitui nessa unidade entre a essência do objeto e a sua teoria. E o movimento lógico histórico, ele pode auxiliar no pensamento teórico, né, a partir dos nexos internos dos conceitos e as leis do movimento interdependente. Então, um dos objetivos principais, né, de organizar o ensino a partir do movimento lógico histórico é o desenvolvimento do pensamento teórico. E isso só é possível se o estudante compreender os nexos que compõem aquele conceito. Então, o pensamento teórico, ele contém os nexos internos, o movimento lógico histórico do objeto estudado. Então, por esse motivo, ele pode ser denominado pensamento teórico dialético. E, normalmente, os professores, eles ficam somente no que é aparente, né, que a gente chamava de nexos externos, e aí não conseguem alcançar o pensamento teórico. Quando a gente fala de pensamento teórico, vale frisar também que existem dois tipos de pensamento, né? O empírico discursivo e o teórico. No pensamento empírico discursivo, a generalização empírica, né? O sujeito abstrai certas particularidades que são aparentes do objeto, particularidades que se repetem. No pensamento empírico, busca-se o que é comum entre um grupo de fenômenos ou objetos, e a abstração das particularidades. E já no pensamento teórico, a gente busca o objeto em movimento. Então, tem essa diferença entre os dois pensamentos. Formar um conceito, aqui no pensamento teórico, significa reproduzir mentalmente o seu conteúdo e compreender a sua essência. E busca-se a relação entre os objetos no interior de um sistema, né? Os nexos internos e externos, além de cumprir seu movimento, esse movimento do abstrato ao concreto. E, normalmente, o tipo de organização feita em sala de aula, ele não considera esses nexos conceituais, né, que seriam os internos e externos, que se apresentam nos conceitos matemáticos. Porque, normalmente, na escola, né, não estou falando de forma geral, mas muitas vezes acontece de ser priorizado o pensamento empírico, ou seja, o estudo dos elementos que são perspectíveis desses conceitos. Referente ao pensamento teórico, a gente vai ter o próximo seminário no dia 9/6. Eu já convido todos vocês a participarem com os nossos colegas que irão apresentar. Então, eu não vou falar muito mais, né, do pensamento teórico, porque seria trabalho deles. E aí, o que seriam esses nexos, né, que eu estava falando? Referente aos nexos conceituais internos, a gente define nexo conceitual como um elo entre as formas de pensar o conceito que não coincidem necessariamente com as diferentes linguagens do conceito. E eles fundamentam os conceitos, né, contém a lógica, contém a história, as abstrações, as formalizações do pensar humano no processo de constituir-se humano pelo conhecimento. E são os nexos conceituais, eles são lógico-histórico, se apresentam nesse movimento do pensamento, tanto daquele que ensina, como daquele que aprende. Então, eu falei de nexos externos, né, e nexos internos. Os nexos externos, eles se limitam aos elementos perspectíveis do conceito, né, eles ficam por conta da linguagem, eles são formais. Por exemplo, eu posso falar da classificação dos ângulos, né, que são retos, agudos, obtusos, ou posso falar de uma função, essa função é afim, é uma função constante. Já os nexos internos, que a gente chama de nexos conceituais internos, né, eles compõem o movimento lógico histórico do conceito. Então, essa relação de nexos conceituais e movimento histórico lógico, eles compõem o movimento lógico histórico do conceito. E eles mobilizam mais o movimento do aluno do que os nexos externos. Então, nós temos como pressuposto que os nexos internos dos conceitos que ensinamos, eles estão presentes a todo momento na sala de aula. E eu também quero deixar claro que no texto que nós enviamos, né, que era de Souza, um texto de 2018,
a gente tinha essa nomenclatura de nexo externo e nexo interno. Mas hoje, a gente não chama mais de nexo externo, né? A gente está tendo uma mudança nessa nomenclatura. Agora, a gente passa a chamar os nexos externos de aspectos aparentes, pelo motivo de estarmos trabalhando apenas com aspectos aparentes. Então, a gente não fala mais que tem nexos externos e nexos internos, mas a gente fala que tem aspectos aparentes e nexos conceituais, que seriam os internos. Bom, a partir do que a Divanete comentou conosco, ela trouxe vários elementos. Ela trouxe a questão do lógico histórico, ela trouxe a questão do pensamento teórico, ela trouxe os nexos internos. E olhando a partir de tudo isso, vamos olhar como que nós podemos situar isso a partir do movimento lógico histórico, olhando para o processo de organização do ensino de álgebra. Lembrando que a Divanete comentou conosco também que isso, o processo lógico histórico, ele se estende para todo o demais conhecimento, mas nós estamos olhando em especial aqui para o ensino da matemática, e aqui eu vou trazer um exemplo olhando, então, para a álgebra. Então, quando nós vamos pensar em álgebra, nós fundamentamos em duas concepções para trazer esse movimento lógico histórico. Então, primeiro, nós se pautamos em cima do doutoramento de Souza e também de Panussian, que nós vamos comentar daqui a pouco, aonde que essas autoras, elas apresentam a organização do ensino partindo, então, dessa premissa teórica do movimento lógico e histórico do desenvolvimento. E o que a Souza diz para nós em relação a esse aspecto? Essa abordagem se diferencia do ensino tradicional de álgebra, que se fundamenta na aprendizagem das formas analíticas das expressões algébricas, por considerar durante a construção do pensamento pelos alunos as conexões internas, ou ainda os nexos conceituais do pensamento algébrico. Então, aqui nós já temos uma diferença, como se nós fôssemos pensar como normalmente ensinamos e como é a partir do movimento lógico histórico, ou seja, aqui nós vamos considerar esses nexos conceituais, ou ainda, se fosse falar numa outra expressão, a essência desse conceito, o elemento essencial que compõe o conhecimento algébrico. Então, trazendo aqui a questão do lógico histórico, os nexos conceituais, para o desenvolvimento desse pensamento algébrico do nosso estudante. Então, como que é normalmente feito o ensino de álgebra, se não for considerando essa premissa do lógico histórico? Então, normalmente o professor, ele parte a função definida de uma lista de exercícios, né, que envolve a teoria dos conjuntos. Partindo da teoria dos conjuntos, então, o que é feito? Em um primeiro momento, o professor mostra a definição para os alunos e, em seguida, demonstra o funcionamento dessa definição, como que naquela definição poderá ser aplicado por uma lista de exercícios, de exemplos, né? Depois, o professor já deu a definição, já trouxe os exemplos. O que vai acontecer? O estudante vai desenvolver uma lista de exercícios para treinar aquela definição e para ver se ele realmente compreendeu aquilo. Porém, não basta simplesmente ele fazer uma lista de exercícios para saber se ele compreendeu aquilo. É também feito o processo de avaliação, ou seja, a parte final, e que ele vai avaliar através de provas se os alunos aprenderam a definição e a operacionalização daquela definição que foi apresentada. Nesse mesmo contexto de como que normalmente é feito, a autora traz para nós o seguinte aspecto, que no ensino são enfatizados, por exemplo, quando nós vamos falar de função, né, no ensino são enfatizadas as características das diferentes funções, as raízes das funções, seus gráficos e o estudo do sinal. Por exemplo, nós vamos trabalhar f de x maior que zero, igual a zero, menor que zero, né? As funções são, em geral, tratadas como objetos, com um fim em si mesmo, e aprofundadas matematicamente. Entretanto, o significado de uma função como instrumento para compreender a realidade não é destacado, e o reconhecimento das diferentes grandezas e suas relações se torna um conhecimento em segundo plano. Ou seja,
primeiro momento, será que o nosso estudante realmente ele compreendeu o que é essa função? Será o que é que define essa função? Vamos compreender junto e ver um exemplo de como que isso se materializa olhando por meio do movimento lógico histórico. Então, quando nós vamos pensar aí nessa concepção, nós já vimos lá então que nós temos uma concepção tradicional que Souza diz que, considerando o lógico histórico, ela se difere do tradicional, aquele apresentado tanto pela autora anteriormente, assim como também pelo Borges anteriormente, que ele disse que nós trazemos uma definição, lista de um exemplo, uma lista de exercícios e, por fim, a prova, né? Agora, a concepção que traz de álgebra, olhando para esse lógico histórico de Souza, ela traz para nós que o estudo desses conceitos em sala de aula, ele necessita trazer consigo essa essência. Qual a essência que a autora considera? O movimento desses fenômenos, a fluência, a variável, o número e ainda o campo de variação. Além disso também, nessa mesma linha de Souza, Panussian vai trazer para nós essa relação essencial com a álgebra. E ela elenca 6 elementos, né? Aqui, quais que seriam essa essência que estabelece essa, dentro olhando para a álgebra? Então, o controle das quantidades do concreto sensível, a fluência dos objetos e fenômenos, a necessidade de generalização, né? Então, a partir do momento que ocorre o reconhecimento das grandezas, ocorre por meio de demonstrações, teoremas, enfim, até chegar numa generalização, uma fórmula depois mais à frente também. A questão do reconhecimento das grandezas que estão variando, ainda a linguagem, os modos de resolução de problemas, forma e conteúdo, e ainda o movimento dos campos numéricos, né? Então, como que normalmente é feito o ensino olhando, por exemplo, para funções, né? Então, normalmente a professora vai apresentar uma situação como essa. O que diz essa situação? O preço de uma corrida de táxi é igual ao valor da bandeirada. Taxa fixa que pagamos ao utilizarmos o serviço do taxista. Mais o valor que pagamos a cada quilômetro rodado. Em uma determinada cidade, os taxistas cobram R$ 3,00 pela bandeirada e R$ 2,00 a cada quilômetro rodado. Então, partindo dessa situação, vai pedir para o aluno responder algumas situações. Por exemplo, quanto devo pagar ao motorista se rodar 30 quilômetros? Então, se eu sei que é 3 fixos, mais 2 a cada quilômetro rodado, então, aqui vai ser 30 vezes 2, 60 mais 3, 63, certo? Agora, gastei R$ 103 em uma corrida de táxi. Quantos quilômetros percorri? Então, 103 menos 3 fixos, 100 dividido por 2, 50 quilômetros, né? E agora, por fim, daí chegou a última. Se rodei um valor desconhecido, quilômetro X, como posso indicar o valor a ser pago? O valor vai ser pago, vai ser 2 vezes X, supondo que eu estou considerando aqui, mais 3, né? Agora, normalmente é assim que nós ensinamos. Como que eu poderia vir a ensinar ou pensar nesse processo de organização do ensino, partindo então do lógico e do histórico? Primeiro, um dos elementos que as autoras colocaram para nós é o reconhecimento das grandezas que estão envolvidas. E anteriormente lá também, a autora diz para nós que um dos elementos, quando nós vamos trabalhar com funções, é a relação de interdependência entre as grandezas. Aqui estão implícitas quais que são essas grandezas, e é tão importante o aluno compreender que a função vai ter a origem a partir desta interdependência. Então, vamos lá ver como que nós poderíamos abordar isso, partindo, então, desse reconhecimento dessa essência, né? Então, a situação inicial agora. Primeiro que eu poderia perguntar, quais são as grandezas que envolvem a interdependência desse movimento, nesse contexto que nós estamos analisando aqui? Então, o que está acontecendo? Quais que são as grandezas? O valor a ser pago e a
e a quilometragem rodada, né? Porque são valores que estão interdependentes. Ainda, qual a lei obedecida por esta independência? Expressa por meio de uma frase e a partir da matemática simbólica. Vamos ver, ó, a partir de uma frase, eu poderia colocar, o valor a ser pago está em função da quilometragem rodada, porque se eu rodar uma determinada quilometragem, eu vou ter um valor pago. Se eu rodar outra determinada quilometragem, eu vou ter outro valor. E a partir da matemática simbólica, então, a quilometragem rodada eu vou indicar por D, pela distância, né? Valor a ser pago, V, isto. Então, V é igual a distância em função do valor, né? Agora, localize a variável dependente e a variável independente desse movimento. Então, a variável que é dependente vai ser o valor a ser pago e a independente é a distância que vai ser percorrida. Então, considerando inicialmente que os taxistas cobram apenas R$2 a cada quilômetro rodado, como poderíamos expressar a lei que rege o valor a ser pago? Por quê? Então, nós podemos fazer cada quilômetro, o valor está em função de 2 vezes a distância percorrida, pois cada quilômetro rodado o passageiro irá pagar R$2. Vejam, aqui não necessariamente o aluno precisa registrar isso numa linguagem simbólica, ele pode utilizar outras linguagens, como por exemplo a retórica ou a sincopada, olhando em especial para a álgebra, né, que aí traz os diferentes momentos da álgebra também. Considerando agora que os taxistas cobram também R$3 pela bandeirada, então, ele já cobrava 2 pelo quilômetro rodado, agora ele está considerando os 3 também da bandeirada. Como poderíamos expressar a lei que rege o valor a ser pago e por quê? Então, o valor já tínhamos lá anteriormente 2 vezes D mais 3, pois o passageiro deverá pagar R$3 fixos mais R$2 a cada quilômetro rodado. Então, nesta função anterior, qual é o campo de variação dessa lei? Por quê? Então, o campo de variação aqui ele vai estar no conjunto dos números reais positivos, certo? Então, afinal, o que significa a função, né? Então, olhando aí a partir do exemplo que nós trouxemos. Por meio das funções se identificam a relação, né, entre as grandezas de natureza diferente. No caso, quais que são as grandezas que está dando exemplo aqui nessa afirmação da autora? As numéricas, matricial, vetoriais, trigonométricas, entre outras, por meio de diferentes operações matemáticas. O estudo avançado das funções permite que se observem propriedades e se criem expressões gerais que apanham o movimento dos fenômenos da realidade objetiva, na medida em que se reconhecem nele certas regularidades. Então, se a gente for pensar quais grandezas estavam envolvidas naquele exemplo do taxista, nós temos 2 grandezas, ou seja, o número de quilômetros rodado, né? E também o valor ser pago, porque um está diretamente interdependente do outro, né? Ou seja, quando nós vamos pensar aí de função, então nós trazemos a questão da interdependência, as grandezas, a variação, o movimento, a fluência desses fenômenos envolvidos. Então, quando nós vamos pensar como que isso se materializa, então, lá em sala de aula, ou como que isso poderá se materializar, né? Então, as situações encadeadoras de aprendizagem devem contemplar a gênese do conceito. Então, quando nós vamos pensar naquela essência, por exemplo, comentada anteriormente da álgebra, ela deve estar contida dentro das situações desencadeadoras da aprendizagem, ou seja, a sua essência. Ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à construção do referido conceito, como foram aparecendo os problemas e as necessidades humanas em determinadas atividades, e como os homens foram elaborando as soluções ou síntese do seu movimento lógico e histórico, né? Então, quando nós vamos pensar nas situações desencadeadoras da aprendizagem, que elas trazem a questão do lógico, do histórico, elas trazem também a necessidade que gerou aquele conceito e ainda a sua essência. Então, quando nós vamos pensar ainda nas situações desencadeadoras da aprendizagem, elas trazem, então, a questão do movimento histórico do conceito, ou seja,
o lógico histórico do conceito que está sendo estudado. Ainda, os momentos dialéticos da sua formação, lembra que a Divanete comentou lá no início a questão da filosofia dialética que está por trás? Ainda, a vivência na participação dos sujeitos, vinculada a um processo reflexivo, ativo e explicativo, dimensionando pela dinâmica relacional indivíduo, grupo e a classe envolvida. Ah, mas Anderson e Divanete, são poucos elementos que vocês trouxeram a partir da situação desencadeadora da aprendizagem. Então, nós convidamos vocês a acessarem já uma fala que aconteceu anteriormente, lá no dia 5/5, que a Érica, a Mariana e a Natália explicaram e entraram dentro das situações encadeadoras da aprendizagem e a organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Então, aqui nós estamos trazendo só uma pincelada, tanto lá do pensamento teórico, que a Divanete comentou anteriormente, quanto das situações desencadeadoras de aprendizagem. Então, olhando, por que recorrer, então, nós, enquanto professores, ao lógico, histórico, às situações desencadeadoras de aprendizagem, aqui, então, nós, pensando em tudo isso, a gente traz, então, a necessidade de tornar-se consciente sobre os conceitos, traz o estudante, ele torna-se coautor da apropriação e aprimoramento do seu conhecimento, traz também a reordenação lógica daquele conceito, também convida o estudante e professores, a partir das situações desencadeadoras da aprendizagem, a tratar dos nexos conceituais. Os nexos conceituais, por exemplo, aqueles comentados anteriormente lá na álgebra, fluência, movimento, interdependência, né? A criação, recriação da elaboração daquele conceito. Não se apresenta também os conceitos prontos e acabados. Eles mostram a necessidade e levam o sujeito em atividade na elaboração deste conceito, e também a necessidade que aquele conceito foi gerado, né? As referências que nós utilizamos, e o meu muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Anderson, Divanete. Flávia, não sei se você quer